Muito obrigado, boa noite a todos. Que essas vibrações de paz possam continuar conosco, possam nos auxiliar e que nós possamos levar de retorno aos nossos lares as vibrações que nós precisamos e de que tanto o nosso coração carece. Maio é o mês das mães, parabéns às mães, parabéns às nossas mães que já não estão mais aqui, mas que nos visitam de vez em quando, porque nós sabemos que mãe alguma nos abandona. Então, no mês da mãe, no mês da mulher, eu resolvi trazer para que nós pudéssemos refletir um pouco nas mulheres que passaram pela vida de Jesus. Algumas delas, as Marias. Então nós trouxemos algumas passagens de Marta e Maria, Maria de Magdala e Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Com elas nós aprendemos muito. Aprendemos as lições de amor que Jesus trouxe para nós. Para que a gente possa entender o papel dessas mulheres, é importante que a gente recorde um pouquinho a tradição judaica da época, o momento que Jesus vivia. A época de Jesus, a mulher tinha plena liberdade. Ela podia ser profetisa, ser rainha, trabalhar, ter cargos importantes dentro das sinagogas de então. Com o passar e até o exílio da Babilônia, com efeito, se nós olharmos na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos encontrar mulheres em posição de destaque. Então não era estranho que Jesus tivesse mulheres ao seu redor. Não era proibido. Essa separação do homem e da mulher, segregando a mulher, se deu depois do exílio da Babilônia, quando eles começaram devagarzinho a tirar a mulher de dentro dos templos. Primeiramente no período da menstruação, depois no período pós-parto, porque não poderia haver derramamento de sangue dentro dos templos. Era a ignorância, o orgulho do ser humano começando a segregar as mulheres. E daí para frente a coisa foi andando até chegar no ponto da época medieval em que a mulher não podia sequer chegar perto do altar, a não ser para se ajoelhar e fazer os seus textos, desde que não tivesse o padre falando. Então, a época de Jesus, chegar perto dele, sentar perto dele, conversar com o profeta, era uma coisa absolutamente normal. Então, feitas essas considerações, para que a gente possa então entender que as mulheres podiam chegar perto de Jesus, nós vamos buscando alguns textos evangélicos. O primeiro texto é o texto de João, onde João conta que Lázaro, depois de ressuscitado, recebe Jesus em sua casa para um jantar de amigos. Marta e Maria eram as suas irmãs, estavam lá felizes da vida porque o mestre estava lá, e em dado momento, Maria, para tudo o que está fazendo, ajoelha-se aos pés de Jesus e fica ouvindo embevecida as palavras do mestre. Não contente com isso, ela pega o vidro de perfume mais caro que havia na casa, lava os pés de Jesus e enxuga com seus próprios cabelos. Os discípulos que viram aquilo ficaram indignados. Que desperdício de perfume! Para que isso? E Jesus nada fala, apenas olha, sorri e agradece. Em outra passagem, Jesus, passando novamente por Betânia, que era a terra de Marta e Maria, e isto nos conta o evangelista Lucas, Jesus chega à casa de Marta e Maria para mais uma vez, talvez a última, se hospedar,
E Maria imediatamente para tudo, se ajoelha aos pés de Jesus e volta mais uma vez a ouvir embevecida as palavras do Mestre. Marta, por sua vez, preocupada com a recepção, com o jantar, com os afazeres, com a acomodação para os seus amigos, os discípulos, Jesus, o que fazer, o que comer, arrumar as camas, preparar. E Maria fica lá, parada. Marta não dá conta e fala assim: Senhor, não vês que Maria não me ajuda? Diga a ela que venha me ajudar. Afinal, é a outra mulher da casa. Jesus olha enternecidamente para uma, para outra e fala: Ah, Marta, Marta, minha filha, tu estás tão atarefada, tão preocupada com as coisas, que não vês que Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. A melhor parte. Talvez aquela fosse a última chance de Maria de ver Jesus, como de fato foi. Pouco tempo depois, logo seria a Páscoa, Jesus seria crucificado. Ela não queria perder aqueles momentos de ensinamento, de encontro mais próximo com aquele que ela considerava o seu Salvador. E aí vem a primeira lição de amor para nós. Na nossa correria, no nosso dia a dia, será que nós estamos retirando um tempo para meditar junto a Jesus? Para observar as suas lições? Para guardar as suas palavras na nossa memória? Porque o nosso dia a dia, o nosso dia moderno, é um dia de muitas tarefas, é um dia de muita correria, de muitos afazeres, de muitos compromissos. E às vezes a gente nem se dá conta que o dia passou. E que muitas vezes ele começa, ele acaba, ele recomeça, e o nosso cansaço não nos permite um instante sequer de contato com a espiritualidade maior. Nos esquecemos às vezes que ao acordarmos, renascemos. Nós morremos todos os dias e renascemos todos os dias. Recebemos de volta a vida. Por isso que o dia de hoje chama-se presente. O que nós estamos fazendo com o presente que nós recebemos diariamente? Será que nós estamos nos utilizando dele para propagar o bem, para fazermos o bem, para observarmos aqueles que nos cercam, não só com o conforto material, que é importante, afinal de contas nós estamos na Terra, precisamos cumprir com todas as nossas obrigações. Por mais que elas nos custem, nós precisamos cumprir. Mas nós estamos estabelecendo prioridades na nossa existência. Qual a prioridade hoje na nossa vida? É o estudo dos filhos? É a construção da casa? É o estudo, a formação, a pós-graduação? Qual a nossa prioridade? Será que nas nossas prioridades existe um cantinho para a caridade? Será que nós estamos dispondo do nosso tempo em favor do nosso próximo? São esses questionamentos que Jesus fala: Marta, estás tão atarefada com as coisas da vida. Elas são importantes, mas dê a elas o devido valor. Foi o que Maria fez. Sabia que a alimentação, a hospedagem era importante, mas tudo ao seu tempo. Aquele momento era o momento de se encontrar com Jesus. A comida vinha depois.
E Jesus nem ia se incomodar. O que tivesse na mesa ele comeria. Como nós. Ou será que não é assim? A gente se incomoda com o que está na mesa. Nós nos incomodamos se a cama está bem arrumada ou não. Isso para Jesus não tinha valor nenhum. Eram coisas e bens passageiros. Coisas transitórias. Coisas que poderiam muito bem ficar para depois. E Emmanuel fala para a gente, no livro Fonte Viva, no capítulo 32, o seguinte: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Lembrando exatamente dessa passagem de Maria. Maria escolheu a boa parte. Mas Emmanuel traz para a gente um enfoque diferente. Quando ele fala da boa parte, ele nos orienta para que nós passemos a olhar as criaturas ao nosso redor com o olhar de Jesus. Aquele olhar que encontra em tudo e em todos o melhor, a boa parte. E Emmanuel traz alguns exemplos interessantes para a gente. Por exemplo, nós temos a pedra, um instrumento contundente que pode até matar, mas seguramente é uma empilhação de pedras que constrói a nossa casa, que nos dá segurança, que construiu esta casa que nos acolhe. Então a pedra tem a sua utilidade. Nós nos preocupamos às vezes com o vento. O vento às vezes assusta em tempos de chuva, mas é precisamente o vento que renova as folhas das árvores, que fazem com que as velhas caem, que as novas nasçam, para poder vir as flores e depois os frutos. Então o vento também tem a sua boa parte. Da mesma forma a enxurrada, que lava a terra, que tira os detritos, mas que também leva esses mesmos detritos até a terra que precisa ser adubada e que serve de adubo para que a gente tenha alimento. Assim, meus irmãos, nós precisamos buscar a boa parte em todas as criaturas. O irmão nosso que está em falta, aquele parente difícil que nós temos dificuldade de lidar com ele, amanhã pode ser um irmão exemplar. Pode ser até mesmo aquele que irá nos amparar, que irá nos ajudar, que irá nos socorrer. Foi assim que Jesus viu Zaqueu. Zaqueu era um homem condenado pela sociedade, pelo seu povo, cobrador de impostos, riqueza ilícita. Mas Zaqueu tinha internamente o desejo de ser bom. E Jesus conseguiu enxergar esse desejo. E quando ele passa debaixo daquela árvore e fala: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou hospedar-me na tua casa. Aquilo para o Zaqueu foi, ele nem sonhava que aquilo pudesse acontecer, ele só queria ver Jesus. Mas ele desce e desce pronto para a sua modificação. Será que nós estamos descendo da árvore da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para ver Jesus, para buscar Jesus? É esse olhar que Jesus fala para Marta: Maria escolheu a melhor parte, para que nós possamos ver a melhor parte nas coisas, nas pessoas, nos nossos irmãos. E quando a gente olha para o aspecto da unção dos pés de Jesus com perfume, a gente vê ali as duas qualidades de trabalhadores mais comuns, que é aquela criatura que contempla Jesus, que vive em função dos ensinamentos do Mestre, embora não se descuide das coisas da terra. Mas nós temos a Marta, que é aquela que se preocupa com todas as coisas e com todos.
Na realidade, a Marta é a ponte. É a ponte de ligação entre Jesus e aqueles que ainda não compreendem ou não alcançam a mensagem de Jesus. Às vezes, nós precisamos ser Maria. Às vezes, nós precisamos ser Marta. A diferença é como fazer. Quando escolher uma, quando escolher a outra. Maria, por sua vez, sempre escolhe a parte de estar do lado espiritual. Marta ainda não chegou nesse ponto, está num ponto evolutivo diferente. Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem um texto muito bonito, e onde ele fala para a gente algumas palavras, que eu vou me permitir ler, porque eu acho que a lição é inestimável. E a lição chama Modo de Fazer. Ele fala assim: fazer algo em Cristo é sempre fazer o melhor para nós, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir-se, sem tributos de reconhecimento e sem perturbações. Existe diferença entre saber e fazer. Quase todos nós sabemos, mas pouco fazemos. Sabemos o que constitui o bem, porque há sempre vozes habilitadas a nos mostrar o caminho. Entretanto, poucos de nós se habilitam a penetrar corajosamente a vereda, em silêncio, abandonados ou incompreendidos. É este o esforço supremo daqueles que fazem. Saber fazer, discernir o que é o melhor para aquela situação. A lição de Jesus a Marta foi exatamente essa, a lição do discernimento, a lição da livre escolha, da escolha mais apropriada para o momento. E nós estamos vivendo uma época em que nós estamos, por vezes, nos esquecendo da vida. O mundo virtual está tomando conta das nossas existências. 350 anos antes de Cristo vir, Platão já descrevia o mito das sombras. Quando a criatura passa à porta de uma caverna e lá está escutando vozes: olha, veja que bonito, não, este é feio, olha, este é bonito. E interessada a criatura entra na caverna e lá encontra outras 3 olhando para frente, vendo a sombra da porta. E eles se permitiu apenas contemplar as sombras que passavam pela porta. E ele fala: não, lá fora tem um mundo, lá fora a vida corre e arrasta aquelas criaturas para fora. E lá eles ficam cegos pela luz e descobrem todo o mundo, né? Árvores, plantas, bichos, pessoas. Se passaram quantos séculos? E hoje, muitas vezes, ao adentrarmos em algumas casas, encontramos as criaturas em frente à televisão, assistindo o fantástico show da vida. Ou às vezes de cabeça baixa, no celular, no tablet, no WhatsApp, sem tempo para conversar, sem tempo para dar um telefonema, nem mesmo para trocar as impressões de como foi o seu dia. Ontem foi Dia das Mães. Eu estava em casa estudando, entrei na Rede Amigo Espírita, estava assistindo uma palestra interessante, e uma mãe virou e falou assim: eu sou professora, eu recebi imensas mensagens no meu celular hoje, dos meus alunos, de algumas amigas me desejando Feliz Dia das Mães.
mas ninguém me ligou. Ninguém foi à minha casa para me dar um abraço. Nós continuamos vivendo pelas sombras. Estamos como há 350 anos antes de Cristo, vivendo pelas sombras, pelo mundo virtual, quando há todo mundo lá fora nos esperando. Um abraço é a melhor forma da gente trocar energia. Se a gente não estiver bem e alguém chegar perto da gente, colocar a mão no nosso ombro e nos abraçar, não precisa falar nada, a gente já fica melhor. O influxo de energia é muito grande. O nosso corpo é 70% de água. Água perfeitamente impressionável. Água que as experiências já mostraram se cristalizam nas mais diversas formas. Qual a impressão que nós estamos dando para este corpo que nos foi empréstimo para a jornada terrena? Se da mesma forma nós somos impressionáveis pelo bem, mas também pelo mal. As doenças começam a partir do momento em que nós nos deixamos impressionar pelas vibrações negativas, pela energia negativa. É aí que a gente começa a ficar doente. Então a saúde também começa a partir de nós, a partir da nossa boa vontade, de sairmos de nós mesmos em direção ao outro, de irmos buscar essa energia que o irmão pode nos dar. Antigamente a gente levantava de manhã, pelo menos na minha época, acho que na maioria aqui, a gente chegava lá, abraçava o pai, abraçava a mãe, falava, bença pai, bença mãe. Não saía de casa sem isso. E bênção de mãe é tão bom. A gente só dá valor nisso quando a gente não tem mais. Porque bênção de mãe é como a mensagem que as crianças trouxeram hoje. É o anjo que Deus deixou na terra para nos proteger, para nos orientar, para nos guiar. Ah, mas às vezes eu não tenho uma mãe muito boa. Não importa. Nós temos a mãe que nós precisamos para a nossa evolução, para a nossa jornada evolutiva. Então nós devemos a ela e aos nossos pais o amor filial, honrar pai e mãe, no real sentido destas palavras. Como Jesus, que vocês vão ver mais à frente, o exemplo que ele nos dá de respeito pela família. Em outra passagem de João, nós vamos encontrar Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma mulher muito bonita, uma cortesã, riquíssima, vivia numa vila principesca. E quando ela encontra Jesus, ela muda completamente o seu modo de ser, o seu modo de ver a vida. E passa a cuidar dos leprosos, das mães desvalidas, das mulheres abandonadas. Por que ela faz isso? Porque ela encontra em Jesus a motivação necessária para a sua existência. Ela tinha sede de amor. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 20, que eu recomendo aos senhores leiam, é belíssimo, nos fala desse poder de Jesus de transformação, numa verdadeira lição de amor para nós. Quando Jesus encontra aquela mulher sofrida, porque aparentemente ela era muito feliz,
Aparentemente ela tinha tudo que uma mulher poderia desejar. Todos os homens aos seus pés por causa da sua beleza. Dinheiro, posição social e poder político. Os políticos estavam na mão dela. Ela tinha o que ela quisesse. Mas ela não estava feliz. Algo no seu coração lhe dizia: tem mais coisa do que isto. A vida não é só isso. Você não veio aqui só para isto. Mas ela não sabia o que era. Então uma das suas criadas, uma das suas empregadas fala daquele mestre, de olhar sereno mas enérgico, de fala mansa mas firme, de braços amigos, que fazia de todos iguais, que dizia que o Pai era único, que todos nós éramos irmãos. E ela quis ver Jesus. E Humberto de Campos fala que quando ela chega perto de Jesus escondida, porque ela tinha medo dos discípulos, a rejeitarem, a expulsarem, e ela fica de longe, e ela espera Jesus ficar sozinho nos seus momentos de meditação para se aproximar dele. E ela chega para ele e fala: Senhor, minha alma sofre, sinto em meu coração que algo me falta, não sei o que é. E Jesus olha para ela e lhe fala da vida, lhe fala do Pai, lhe fala das muitas moradas, do perdão e do amor infinito do Pai Criador. E lhe diz: vá, minha filha, vá, não peques mais, busque o seu caminho. Jesus não lhe critica, não lhe condena, não lhe comenta nenhuma das suas passagens da sua vida de cortesã, não comenta sequer o dinheiro ilícito que ela havia recolhido. Jesus simplesmente enxerga nela uma filha, um ser de Deus, uma criatura com disposição para amar, para ajudar, para socorrer, e estimula com seu olhar que aquela criatura mude de vida. E com efeito ela muda. Ela muda, ela abre a sua casa para as mães desvalidas, para as filhas abandonadas, para os leprosos que eram abandonados, e cuida de cada um deles pessoalmente, a ponto dela mesma contrair a lepra e acompanhar aqueles leprosos, auxiliando com o seu dinheiro e até com a sua vida. Mas Humberto de Campos narra para a gente também que quando ela desencarna, que a lepra começa a avançar, ela nem dor sente. E desencarna feliz por ter efetivamente descoberto o seu caminho na Terra. É a boa parte, é a melhor parte de cada um de nós. Todos nós somos Maria de Magdala. Todos nós erramos muito ao longo das nossas existências, mas todos nós, como Maria, temos sede de amor. Temos sede de sentirmos que somos parte da criação, que fazemos parte do universo, que somos filhos do céu e da terra. E como filhos do céu e da terra, nós precisamos entender que a vida segue, que a vida continua, que a vida é eterna. Que estamos não estacionados na terra para momentos de veraneio ou estação de repouso, mas estamos aqui a trabalho. Estamos aqui buscando reavivar, recapitular as lições que nós esquecemos no passado. É nesse sentido que Humberto de Campos traz essa belíssima lição para a gente, e que André Luiz, no livro Estude Viva, diz para a gente que é com as pessoas, que é com aqueles que nos cercam, que nós vamos encontrar o nosso
material de lição. Às vezes, nós estamos presos a um grupo de pessoas, no lar, no trabalho, na nossa sociedade, que a gente acha que é estranho. Pessoas estranhas a nós, não combinam com o nosso jeito de pensar, mas é bom a gente lembrar que nós estamos amarrados uns aos outros numa corrente, e que a corrente precisamente a que nós estamos neste momento é a corrente na qual nós temos os nossos grandes débitos de amor. É a nossa família, são os nossos companheiros de trabalho. Nós vamos à espiritualidade, ficamos lá 70, 100, sabe Deus, diz que é uma encarnação a cada 100 anos, mais ou menos, a não ser as compulsórias. E a gente fica lá fazendo o quê? Estudando, trabalhando. Aí a gente se matricula, por exemplo, na escola da paciência. E recebe aula, e recebe orientação, e recebe discurso, e recebe palestra. Vemos para a terra. O que a gente tem? O nosso material de lição. É o filho difícil, marido intolerante, chefe insuportável. Cadê a nossa paciência? Aí a gente repete. Vamos voltar novamente e recapitularmos a lição perdida. Então, as criaturas que nos cercam não são os nossos débitos passados, são os instrumentos da hora que a espiritualidade se usa para testar o nosso aprendizado. Será que nós aprendemos a lição direito? Nesse sentido, André Luiz fala para a gente algo muito interessante. Ele fala assim: semelhantes sócios de ideal parecer-nos às vezes inadequados para nós, mas é preciso considerar que provavelmente no conceito que eles fazem de nós, nós também somos estranhos. Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que as nossas deficiências se reduzam. É imperioso amá-los quais se fossem nossos entes queridos. Agradecermos os mais virtuosos, diz André Luiz, porque eles nos alimentam a alma, mas auxiliar todos aqueles que se mostrem inseguros. É assim que a gente vai caminhando, agradecendo aqueles que nos auxiliam na nossa jornada diária, mas ao mesmo tempo estendendo a mão para aqueles que se mostram enfraquecidos. Às vezes, a gente tem alguém que está no vício e a gente quer lavar as mãos e virar as costas. Nós já não podemos mais fazer isso. A doutrina que nos esclarece, que nos diz da lei de causa e efeito, que nos diz da lei da reencarnação, que nos fala das dívidas de amor que nós temos, não dá mais para a gente lavar as mãos e virar as costas. Nós temos a responsabilidade conosco, com Deus e com o outro. E são os 3 R's que, se nós utilizássemos todos os dias na nossa existência, a nossa vida seria muito mais fácil. O mundo seria outro. A conduta reta seria o normal e não a exceção. Porque nós respeitaríamos o nosso corpo, respeitaríamos o próximo e teríamos responsabilidade com todas as nossas ações. Então vejam que as lições que Jesus vem trazendo para a gente são lições difíceis. Seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus significa calçar as sandálias e caminhar o caminho pedregoso, que vai nos ferir, que vai nos machucar. Mas é este caminho que nos permitirá alcançarmos e estarmos um dia com Jesus. E quem sabe, como Maria, nos ajoelharmos aos seus pés para escutar as suas doces palavras. Quem sabe um dia a gente consiga chegar lá.
Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Que nós precisamos buscar a melhor parte nas pessoas, em nós. Quais são as nossas habilidades? Quais são as nossas potências? Leon Denis fala para a gente que nós precisamos acordar as potências adormecidas em nós. Potências essas que, para serem acordadas, só dependem de uma coisa: a nossa boa vontade. A nossa vontade de ser melhor. Ninguém é tão pobre que não possa dar amor, nem tão rico que consiga viver sem ele. Todos nós precisamos, todos nós podemos e devemos doar. Emmanuel diz para a gente assim: quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. É essa busca que Jesus traz para nós na noite de hoje. Que nós possamos aprender a buscar essa boa parte nas coisas, nas pessoas. Que nós possamos entender que precisamos ter tempo para Jesus. O Chico falava que o que a gente mais tem de dificuldade quando a gente desencarna é a consciência do tempo perdido. O tempo é um bem tão precioso que o minuto que passou não volta mais. Teremos outras oportunidades, mas a oportunidade perdida, essa não volta mais. E é esta consciência que nos atormentará no plano espiritual. E nós vamos regressar ao ano 33, lá em Jerusalém, numa tarde em que a terra parecia em revolução. O céu estava escuro, as dores se anunciavam. E nós vamos encontrar Maria de Nazaré, Maria de Magdala e algumas outras mulheres aos pés da cruz. Olhando para Jesus, Maria chorava. Mas eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de quem compreende os desígnios do Pai Criador, de quem aceita a vontade de Deus, sem murmurar, sem reclamar. E ali estava Maria, que não pede para que o seu filho seja salvo. Qual a mãe aqui que ao ver o filho morrendo no ajoelho e pede: Jesus, Deus, salva meu filho? Todas, sem exceção. É o amor incondicional de mãe. Se ela puder ocupar o lugar do filho, ela ocupa. Ela ocupa. Maria não. Maria aceita a vontade de Deus, dando para a gente uma lição de amor inconcebível para a nossa inteligência. Ela pede apenas: Senhor, me sustenta. Senhor, me mantenha de pé. É a única coisa que ela pede, dizendo para a gente que nas nossas horas de dificuldade é a Deus que nós temos que recorrer. Não cai uma folha se Ele não permite. Então é a Ele que nós devemos recorrer. É a espiritualidade maior que nós devemos nos ligar. Para a prova ser extinta? Não. Para que a gente possa aprender com aquela prova, para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente consiga continuar a nossa jornada terrena, consiga continuar de pé. No livro Boa Nova, na última lição, Humberto de Campos traz essas lições para a gente.
e fala das lembranças de Jesus. Maria, ali aos pés da cruz, se recordava de Jesus, da manjedoura, da luz que se fez, do coro de anjos no momento do seu nascimento. E se lembra de quando ela estava lá, em meio aos rabinos, falando das coisas do Pai, e que quando um deles quer detê-lo no sinédrio, na sinagoga, para continuar a explorar a sua inteligência, fazer dele um rabino também, eles falam com Maria, e Maria vai falar com José. Mas antes dela falar com José, Jesus mostra para ela o valor da família. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente, a hora que ela chega em casa, ele olha para ela, vai lá, pega um enxó, que é uma ferramenta da carpintaria, e vai ajudar o seu pai. Mostrando que ali deveria ser o seu ensinamento primeiro, que é o lar, a família, aonde o caráter é formado, e que o ofício digno precisa ser ensinado a partir da infância. A gente aprende a trabalhar de criança. A gente aprende o valor das coisas de criança. Nós precisamos rever os nossos conceitos. A criança precisa ser educada. Não que a gente vai explorar a criança. Não que a criança não vai estudar. Não é isto. Mas é ensinar que elas têm que ter respeito pelas propriedades. Através do valor do ofício justo. E que nós temos aquilo que nós podemos. O melhor que nós podemos ter é aquilo que nós temos hoje. Para que façamos o melhor que nós podemos fazer na hora que passa. É nesse sentido que Jesus dá essa lição inestimável. E Maria continua nas suas lembranças. E ela se lembra das bodas de Caná. O primeiro milagre, o bom vinho. O bom vinho era o seu filho. O bom vinho era Jesus, que trazia esperança e consolo para todas as criaturas ali presentes. Que trazia para aquela época e para todas as épocas o vinho bom da bondade, da misericórdia, do perdão infinito, da indulgência, das consolações. E nessas divagações, diz Humberto de Campos, Maria vê Jesus indo embora, mas ela ainda se lembra quando ela foi buscar Jesus junto com seus irmãos. E Jesus olhou para ela e falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Este é minha mãe, este é meu irmão. Nos dando a grande lição da família universal. Quando nós rezamos, Pai Nosso, será que nós tratamos todos como irmãos? Nós chamamos um Deus só, Pai de todos, mas tratamos a todos como irmãos? Eu brinco às vezes com a turma que a gente estuda que se meditássemos no Pai Nosso, poucas vezes teríamos coragem de repeti-lo. Porque a gente fala: seja feita a vossa vontade. Mas, ó Senhor, eu vou dar uma listinha. A minha mãe precisa disso, meu filho precisa daquilo, a minha empregada precisa daquilo, e eu estou precisando disso. É a nossa vontade ou a vontade de Deus? E aí a gente vai. Perdoa-nos as nossas dívidas e ofensas. Aí a gente já para. Porque perdoar, na mesma medida que nós perdoamos, não vai ter perdão para ninguém. Não vai ter perdão para ninguém. Perdoa, mas Deus dá de castigar. É assim que a gente faz. Mas não é assim que a gente tem que fazer.
Então a gente deveria meditar nestas situações, para que a gente possa começar a entender o amor verdadeiro de Jesus. E nessas divagações de Maria, ela vai até a lição final da cruz, que é a lição da família novamente. Quando Jesus olha para ela e para João Batista, que lá estava, e fala assim: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Dizendo, e eles compreendem, que eles precisam continuar com a família, que eles precisam continuar a dar o exemplo da família que cresce junto, que vence o orgulho e o egoísmo juntos. E efetivamente eles fazem isso. Após a crucificação, os discípulos se dispersam. João vai para Éfeso, Maria vai para a casa de alguns parentes. Depois de algum tempo, o príncipe Tiadiabene vai e cede uma casa para João, porque ele havia se convertido ao cristianismo, e João busca Maria para morar nesta casa. É uma casa simples, muito simples. Esta é a foto, não sei se vai dar para todos ver, da casa de Maria. Essa casa existe até hoje. E todos que entram lá se emocionam pela vibração e pela energia que lá existe. E essa casa ficou conhecida como a Casa da Santíssima, porque um leproso que havia sido curado pelo passe magnético de Maria, beija suas mãos e lhe diz: tu és a mãe do nosso Mestre, és, portanto, a nossa Mãe Santíssima. E desde então, Maria é conhecida como a nossa Mãe Santíssima. E depois do seu desencarne, nos conta Humberto de Campos, ela vai até os cárceres do Esquilino. Nos cárceres do Esquilino estavam os cristãos que iam ser devorados pelos leões. Criaturas que eram mais arremedos de gente do que gente, de tão emagrecidos e apáticos que eles se encontravam. E lá estavam famílias inteiras. E ela chega perto de uma jovem, de pouco mais de 15 anos, e fala: canta, minha filha, alegra esses corações todos. E ela pessoalmente abraça um por um. E eles se confortam, se sentem felizes, acham que é Jesus que está por ali. E ela reforça neles o pensamento de que é Jesus. Era o amor. Era o amor que se fazia presente naqueles instantes. E ela fala: canta, minha filha, que tudo isto vai passar. Passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Muda o teu pensamento, tudo tem o seu momento, não vai adiantar. Vai chegar o tempo em que tudo vai mudar. Tudo passa, tudo passar. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. A beleza vai te encantar, no sorriso da criança que te faz lembrar da pureza da infância, é que te faz alegrar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Ao sol nascer é no dia, as
e a caridade é que vão te consolar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. Tudo passa, tudo passará. Chega de tristeza, chega de chorar. A vida continua, tudo vai melhorar. A vida continua, tudo vai melhorar. E conta Humberto de Campos que quando aquelas criaturas foram para a arena, antes que as patas dos leões os alcançassem, espiritualmente, eles já estavam desligados do corpo físico. Não sentiram absolutamente nada. E quando chegaram aos céus, eles entoaram o cântico a Maria de Nazaré. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fosse a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. Mensageira da ternura, providência dos que sofrem nas lutas e desventuras. Bendita sois, Rainha, estrela da humanidade, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fosse a vossa missão sublime. E quando, diz Emmanuel e Humberto de Campos, por essa razão, irmãos meus, quando ouvires o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Quem procura a boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais será roubado. Que Jesus nos abençoe.